Bíblias em Atos. Nós lemos nesses dias o capítulo de número 6, né? Foi o nosso guia até aqui, nas 4 semanas, no qual nós falamos sobre esse tema. Hoje, porém, eu quero convidar você a abrir em Atos 9, amém? Mas eu quero fazer uma recapitulação bem rapidinha, dizendo do que está escrito lá. Em Atos, no capítulo de número 6, diz que a igreja de Deus avançava. A igreja de Deus crescia. Novas pessoas se achegavam à igreja de Deus. E os pastores, os apóstolos, Tiago e João, estavam sendo impedidos de priorizar aquilo que é mais importante na casa de Deus: a oração e a palavra de Deus. Então, devido a esse crescimento, a essa expansão, porque a igreja de Deus crescia, porque da vontade de Deus que a sua igreja cresça, foram levantados novos obreiros. Por isso a gente está falando de obreiros aprovados, né? Numa outra linguagem mais simples, novos colaboradores, novos cooperadores, para servirem as mesas na casa do Senhor, para ajudarem uns aos outros. Pessoas que não somente iam naquela igreja mais para ouvir a palavra de João, para receber a oração de Pedro, mas que eles entenderam aquele importante negócio, e porque eles tinham algumas características, eles foram escolhidos, não somente mais para ficar no banco, mas também para servir, mas também para ser usado, sabe assim? Quem gosta de se sentir útil aqui? Quem aqui não gosta? Que gosta de dormir o dia inteiro? Quem aqui já morreu? Não, ninguém, né? Quem está vivo gosta de se sentir útil, amém? E esses homens de nome bonito, Estevão, Filipe, Prócaro, Nicanor, Timena, Parmenas e Nicolau, que você encontra em Atos no capítulo de número 6, eles queriam se sentir úteis, e eles tinham alguns requisitos, no quais são necessários para se servir na casa de Deus. Quais eram essas características deles? Eles eram homens de bom testemunho. Tem muito cristão dando mau testemunho, não tem? Você fala assim: nossa, essa pessoa é cristã, eu não quero ser cristã na minha vida. Elas eram pessoas cheias do Espírito Santo, porque uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela se enquadra mais no açougue do que na igreja. É carnal. E essas pessoas, elas eram cheias de sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Cristo atuando em nós. E é bom estar do lado de sábio, porque quando você anda do lado de pessoa sábia, você se torna mais sábio, diz a palavra de Deus. Mas o companheiro do tolo, das pessoas faltas de sabedoria, a palavra de Deus nos diz que elas acabarão más, acabarão em um mau caminho. E aí o capítulo de número 7 vai dizer que o primeiro obreiro desses 7, qual era o nome dele? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, Estevão. O que acontece com ele? Por ser uma testemunha de Jesus, ele é apedrejado até a morte. Isso mostra pra gente que a vida de um cristão não vai ser fácil, só vitória. Vai ser só vitória no céu, mas aqui na terra a gente vai levar pedrada. E aí, mas o que acontece? Quem estava assistindo e consentindo com essa morte? Saulo. Final do capítulo de número 7 vai dizer exatamente isso. Se você quiser voltar, eu pedi para você abrir no 9, a gente já vai ler. Diz assim, no capítulo de número 8, verso de número 1, diz assim: Saulo consentia na sua morte. Agora no capítulo de número 9 eu quero ler, para nós podermos orar e seguir naquilo que Deus deseja falar aos nossos corações hoje, para que possamos nos apresentar a Ele aprovados. Porque infelizmente há muitas pessoas dentro da casa de Deus reprovadas, que têm do que se envergonhar. E eu já quero dar o título dessa mensagem, desse sermão, para que você possa ir refletindo sobre ele. O tema é obreiro aprovado, todo mundo já sabe, né? O título dessa mensagem é a maior satisfação do homem. A maior satisfação do homem, ser aprovado por Deus. Não existe satisfação maior na vida de um homem e de uma mulher. Quando eu falo homem, do gênero humano, tá bom? Mulheres, não são machistas, tá bom? A maior satisfação do homem, do ser humano, ser aprovado por Deus.
Eu já tive satisfações maravilhosas na minha vida. Eu acredito que você também. Quem já comeu um Big Mac? É uma satisfação maravilhosa, né? Ainda mais o preço que está hoje em dia, rapaz. Você tem que agradecer. Eu já tive o prazer de viajar. Quem que já viajou? Bom, não é? É uma satisfação maravilhosa, não é? É ou não é? Eu tenho mãe, pai. Tenho uma pessoa que eu amo ao meu lado, é maravilhoso, não é? Tenho pastores. Tão bom ter alguém para cuidar da gente, amigos, isso não é bom? Não é uma satisfação boa demais? Agora deixa eu falar algo para vocês, não existe satisfação maior para o homem do que ser aprovado por Deus. Se essas satisfações são boas, reflita sobre isso dessa noite. Não existe maior satisfação do que ser aprovado por Deus. Porque a própria palavra diz assim: do que vale você ter todas essas satisfações do mundo e aí no final da sua vida você perder a sua alma? Não valeu. As outras satisfações não valeram nada. Quero caminhar então, Atos capítulo 9, quero ler alguns versículos. Se você tem a Bíblia aí, leia comigo, compartilhe com a pessoa que está ao seu lado. Depois eu vou pedir para abrir mais 4 textos, vai ser muito rápido, amém? Vamos ser bem dinâmicos, porque o tempo é muito pouco de quinta-feira. E mais a palavra de Deus é importante e precisa ser lida. Atos 9, verso 3, assim. Sabe aquele que consentia com Estevão? Está falando sobre ele. Atos 9, verso 3 diz: seguindo ele, Saulo, estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem persegues. Amém? Saulo um dia ele não era cristão como eu e você. Eu não nasci em berço evangélico, e mesmo que isso exista, ninguém nasce cristão. Todo mundo nasce condenado ao inferno por causa do seu pecado, por causa da sua maldade, porque uma criança pequenininha já é egoísta, já sabe mentir. Agora vamos ler outros textos. Quero ler rapidinho com vocês, não precisa nem abrir, tá bom? Se você quiser anotar, se alguém estiver anotando, vai dizer assim, Romanos, capítulo de número 1, verso de número 1, a parte A, vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo. Tito, capítulo 1, verso de número 1, vai dizer assim: Paulo, servo de Deus. Filemão, capítulo 1, verso de número 1, a parte A, vai dizer assim: Paulo, prisioneiro do Senhor. E Filipenses, capítulo de número 1, parte A do verso de número 1 também, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Antes de nós orarmos, eu só quero que a gente entenda o que a gente acabou de ler. Saulo um dia ele não era cristão, amém? Ele não era nenhum consumidor, como a gente diz hoje, uma pessoa da multidão. Ele era um fariseu. Assim como há muitas dentro da igreja hoje, que pensam que pode se justificar por si só, que pensam conhecer a Deus. Mas um dia aconteceu algo e nós lemos. O que aconteceu? Ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. E Jesus fez uma pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois disso algumas coisas acontecem. Nós lemos agora em 4 versículos que ele não se apresenta mais como Saulo, ele se apresenta como Paulo, porque a sua vida foi transformada. E ele não se apresenta mais como um perseguidor ou como um fariseu. Seu discurso é: Saulo, Paulo, servo de Cristo, servo de Deus, obreiro de Deus, cooperador do reino de Deus, ministro da casa de Deus. E queridos, para nós orarmos, esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Se você não sabia, ou se você sabia, em algum momento você perdeu isso de vista. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Foi assim na vida de Saulo, foi assim na vida dos discípulos, foi assim na vida dos 7 homens de nome estranho de Atos 6. Deus deseja escrever uma história parecida, não igual, na minha e na sua vida.
E se você deseja isso, você veio isso, quer ser obediente a Ele, e você quer ter a maior satisfação da sua vida, ore comigo pedindo, para que também sejamos servos, ministros, cooperadores e obreiros da sua casa. E que sejamos aprovados por Ele. Que não venhamos nos apresentar desaprovados, amém? Você podia orar comigo? Amém? Vamos orar mesmo sentados, com o coração reverente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Deus, assim como o Senhor se revelou, Deus, se apresentou um dia, Deus, de forma única, de forma, Pai, inconfundível, ó Pai, de forma transformadora, Deus, aquele homem na estrada de Damasco, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Deus, se revela a nós, se mostra a nós, ó Pai, nos, ó Deus, capacita para fazermos a sua obra, Deus, ó Pai, nos proporciona, Deus, a maior satisfação que um homem pode ter na sua vida, ó Pai, quer ser um obreiro do Senhor, quer ser um servo do Senhor, quer ser um ministro, quer ser um filho do Senhor, ó Pai, e nos ajuda, ó Deus, a buscarmos isso todos os nossos dias, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, ó Pai, com Deus, com a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, abre os nossos olhos, ó Pai, para que vendo, ó Pai, possamos enxergar e ouvindo, possamos compreender a sua vontade, a sua verdade, a sua palavra, Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém? Queridos, você já pensou só que um dia todos nós vamos chegar em um dado momento da vida que a gente vai ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos? Já? Você que não gosta de prestar contas da sua vida para o pai, para a mãe, para o cônjuge, para o amigo, para o pastor. Você que diz assim, da minha vida cuido eu, uma hora tudo vai ser exposto. Aliás, tudo é exposto e não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Só que você tem esse direito. Só que um dia seus direitos, assim como o sigilo lá do celular do Lula, vai ser quebrado. Tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. A palavra de Deus nos assegura que um dia todos comparecerão diante de Deus para prestar contas. Quer tenham feito bem, quer tenham feito mal, vai ter que dizer por que fez. Vai ter que prestar conta pelas palavras que falou, vai ter que prestar conta pelos atos do corpo. O que eu fiz com o meu corpo? Vai ter que prestar conta pelas obras que praticou. Vai ter que prestar contas pela vida que viveu ou desperdiçou. Não sei o que eu estava fazendo. Eu achei que Deus não fosse voltar, eu achei que Ele não fosse real, eu achei que Ele não existisse. Vai ter que prestar conta pelas atitudes. Vai ter que prestar conta por cada decisão tomada com sabedoria ou pelas tolices cometidas, pelos erros. Pelo testemunho prestado. Ainda mais um cristão. O cristão vai ter que prestar muita conta. E ele vai ter que prestar conta do testemunho que ele deu para sua família, para sua igreja. Ele vai ter que prestar conta pelo testemunho que ele deu para os seus amigos, pelo testemunho que ele deu no seu trabalho, pelo testemunho que ele deu na sua sala de aula, pelo testemunho que ele deu para os seus filhos. Ele vai ter que prestar contas pela vida dele cheia do Espírito Santo ou pela vida vazia da presença dele. Tudo aquilo que nós recebemos, um dia a gente vai ter que mostrar onde a gente escondeu ou aonde a gente investiu, o bom ou o mau uso que nós fizemos de todos os recursos que Deus nos deu. Um dia vamos prestar contas. Um dia a palavra de Deus nos diz que as ovelhas serão separadas dos bodes. Um dia a palavra de Deus nos assegura que as mulheres prudentes, elas serão separadas das mulheres nécias. A palavra de Deus nos diz que um dia os homens de oração, os homens que levavam a palavra de Deus a sério, eles serão separados dos homens carnais, dos açougueiros. A palavra de Deus nos assegura que um dia os homens que guardavam e as mulheres que guardavam a palavra de Deus no coração vão se separar daqueles que levavam Deus na brincadeira, daqueles que estavam de brinques.
com Deus. A palavra de Deus nos assegura que um dia os que amavam realmente a Deus vão se separar daqueles que se escondiam atrás de um banco de igreja. A palavra de Deus nos deixa claro. Romanos 14, se você quiser anotar os textos que eu falei, 2 Coríntios 5, Mateus 12 e Mateus 25. Um dia, queridos, obreiros aprovados, porque a gente está falando sobre ser um obreiro aprovado, amém? Amém. Quem está aqui? Amém. Eles serão separados dos obreiros desaprovados. Os homens e as mulheres de bom testemunho serão separados dos homens e das mulheres de mau testemunho. Os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo serão separados dos homens e das mulheres vazios do Espírito. Os homens e mulheres cheios de sabedoria serão separados dos homens e mulheres vazios, dos tolos, das nécias de sabedoria. Um dia aqueles que se envergonhavam do Evangelho e que eram uma vergonha para ele, vão se separar daqueles que amam o Evangelho e que anunciam ele com a sua própria vida. Um dia todos compareceremos no tribunal diante de Cristo. E aqueles que estavam cheios de si mesmo, aqueles que estavam cheios de novela, das coisas desse mundo, cheios de tolice, mas se escondiam dentro de uma igreja, mas não abriam seu coração para as verdades de Deus. Eles pensavam assim: não, isso daí, escola de obreiro aprovado, nada a ver. A minha maior satisfação é a praia, é uma gelada. A minha maior satisfação é dia 1º, quando o dinheiro cai na minha conta. A minha maior satisfação não é ser aprovado por Deus. E aí a palavra diz que esses homens e essas mulheres serão separados, porque eles estão pisando no Espírito da graça, pisando nos pés dos filhos de Deus e seguindo a vida, atrás dos seus próprios sonhos, das suas próprias realizações, enquanto a palavra de Deus nos assegura que os sonhos, que os planos, que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E aí nós lemos sobre a vida de Saulo. Saulo, ele era uma pessoa assim, mas Deus transformou a sua vida. E aquilo que era lucro, aquilo que para ele era bom, era perseguir os cristãos, aquilo que ele considerava certo, a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, a palavra diz que ele passou a considerar como perda. Aquilo que era tão importante, sabe, aquilo que você não vivia sem, aquilo que Saulo não vivia sem. Ele falou: não somente isso, mas eu considero tudo como perda, para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. E ele falava que a luta dele era tão imensa, o prazer dele era tão maravilhoso em buscar Deus, que ele falava: eu prego, eu tenho essas características, e a gente vai ver que ele tinha. Na verdade ele não diz, né? Porque é algo difícil, eu não posso falar sobre mim mesmo assim: eu sou uma pessoa cheia de sabedoria, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, e o meu testemunho é exemplar. Isso não são coisas que eu tenho que falar de mim, isso são coisas que as pessoas percebem de nós. Então ele não vai dizer, mas a gente vai ver que a palavra diz, outras pessoas dizem isso com respeito a ele. Então, um dia aquilo que era lucro ele passou a considerar como perda. E mesmo tendo essas características, ele fala que ele teve que continuar guerreando contra a sua carne e contra o seu corpo mortal. Ele fala: eu esmurro o meu corpo para que depois de ter pregado, depois de ter ido na igreja, depois de ter ouvido sobre ser aprovado por Deus, não venha eu me apresentar desaprovado. Ele fala que era uma constante luta, que não era algo que assim um dia entraria na minha cabeça de servir a Deus e pronto, não. Foi uma vida inteira esmurrando o corpo, foi uma vida inteira dizendo não, foi uma vida inteira carregando a cruz, foi uma vida inteira orando, foi uma vida inteira, que nem ele relata em Romanos no capítulo 7, que a carne queria fazer as coisas que era ruim, mas ele falava não para ela. Uma vida inteira. Uma vida inteira para construir o seu testemunho. Uma vida inteira para ser cheio de sabedoria. Uma vida inteira para ser alguém cheio do Espírito Santo.
Porque emoção não vale muita coisa. Emoção a gente vê às vezes no domingo, quando o louvor é assim, agitado, as pessoas saem emocionadas. Que bênção, mas chega na segunda-feira, estão vazias de sabedoria do Espírito. E o testemunho delas parece que nem um cristão. Parece que não encontrou com Jesus como Saulo. Saulo encontrou. E a vida dele foi transformada. E ele passou assim a falar dele mesmo como servo, como obreiro, como discípulo, como filho, como alguém que não considerava a sua própria vida mais como preciosa, mas que ele falava assim: não tenho nada de tão importante quanto cumprir aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Esse é Saulo. É esse tipo de pessoa que tem faltado na igreja. É esse tipo de pessoa que Deus fez desses 7 homens, dos 12 apóstolos, dos 120, e que Ele deseja fazer ainda nos dias de hoje. Porque a igreja tem sido motivo de zombaria. Quando a gente fala que é um cristão, as pessoas riem da gente. O testemunho é inexistente. Dá vergonha em um certo aspecto hoje falar que você é um evangélico, que você é um cristão. Porque são pessoas vazias. São pessoas que só têm um título, um rótulo. E não é isso que Deus quer fazer de nós. Tem coisa muito mais atraente para a gente fazer lá fora, se for para ser esse tipo de obreiro, desaprovado. Não vale a pena. E aí, perguntaram para um grande pastor do século XIX, qual que é o grande problema da obra? Por que as igrejas estão desse jeito que estão? Ele falou, são os obreiros. O grande problema da obra são os obreiros. Sabe por que a igreja está desse jeito? Porque pessoas vazias de sabedoria, de testemunho e do Espírito Santo têm vestido camisas como essa, ou diferente dessa, e elas acham que a camisa vai fazer cristão, enquanto Deus quer mudar dentro o caráter, o coração, a mente, e fazer novas criaturas. Assim como Saulo, que falou, não tenho mais nada precioso. Eu preciso de Deus, eu desejo Deus, eu quero buscar Deus, eu não considero a minha própria vida como mais nada. O morrer para mim agora é lucro, e o meu viver é Cristo. Porque se encontrou com Jesus. Ele fala, desejo estar com Cristo, que é infinitamente melhor para mim, mas ainda me é útil estar nessa carne, para que eu possa pregar a outras pessoas, para que eu possa falar desse mesmo Cristo, para que esse mesmo Jesus nasça em outros corações, e nasçam novos obreiros, novas sementes, novos discípulos, novos cooperadores, novos servos do Senhor. Alguém que se encontrou com Jesus não tem outro objetivo de vida, é esse. Todas as outras coisas são secundárias, terciárias e menos importantes. É o que nos diz a palavra de Deus. E existem muitos obreiros e igrejas inteiras brincando. E aí fica esse escândalo. É um motivo de vergonha para o Evangelho. Mas Saulo não. Depois que ele foi transformado, tudo na sua vida também mudou. E ele chega a escrever: eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do seu próprio povo, do judeu, depois do grego, de todos nós. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E essa era a alegria de Paulo. Quando ele olhava para a sua vida, sabendo que ele havia de comparecer diante de um tribunal, ele se alegrava. E por diversas vezes, embora recebesse muitas pedradas como Estevão, e por diversas vezes, e talvez eu vou citar aqui o capítulo onde ele toma algumas, ele fala: me alegro nos meus sofrimentos por causa do Evangelho. Porque essa é uma alegria verdadeira. A gente não fica mais refém do governo, a gente não fica mais refém da igreja, refém do louvor, refém de quem vai pregar, refém da nossa família. A gente não fica mais refém de nada, porque Cristo passa a ser a razão do viver. E ele diz: alegrai-vos. Outra vez eu digo, se alegrem. Não me canso de dizer, se alegrem. Se alegrem. Quando ele avistava esse grande dia que ele haveria de se apresentar diante de Cristo, ele se alegrava, ele exultava. E hoje você vê uma igreja que não fala da volta de Cristo, uma igreja que não se preocupa, uma igreja, não, se Jesus voltar hoje, rapaz, porque não tem essas características, porque estão vazios dessas coisas. Eles não estão felizes de comparecer
diante do tribunal. Eles não estão felizes de ter que prestar contas, porque têm aprendido errado. Mas Jesus, pela sua palavra, nos ensina o certo. E Ele quer que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós sejamos imitadores de Paulo como discípulo amado. E o próprio Paulo diz isso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim era Paulo. E aí ele diz, querido, em 2 Coríntios, a partir do verso de número 11, coloca aqui pra gente, Luiz, bem rapidinho, já que você está aí. Olha só que vida maravilhosa, queridos. Uma vida independente das circunstâncias. Já pensou só você poder acordar todo dia e você falar: eu estou alegre, por quê? Porque Jesus mora dentro de mim, Ele é a alegria. Eu não dependo mais de algo para ser alegre. Jesus mora dentro de mim, Ele é a alegria verdadeira. 2 Coríntios 11, a partir do 23, parte B. Vamos ler bem rapidinho. Olha só, querido, algumas das coisas que aconteceram na vida de Paulo. Vai passando para a gente. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões. Olha lá, as coisas que aconteciam: prisões, açoites, perigo de morte muitas vezes. 24. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos em rios, em perigos de ser assaltado, em perigos da minha própria raça, nos perigos dos gentios, nos perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, algo que diariamente pesa sobre mim: o cuidado de todas as igrejas. Quem tem uma vida parecida com a de Saulo assim? Aí ele ainda fala assim: alegrai-vos. Outra vez eu digo: se alegre. E ele fala assim: servo, Paulo, servo do Senhor, eu me alegro nos meus sofrimentos, o meu viver é Cristo. Atos 20, a partir do verso 24, coloca pra gente. Ele vai dizer, a vida dele já não era mais dele. Na verdade a nossa vida não é nossa, é emprestada, né? E aí ele diz isso, Atos 20, 24: mas em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Qual que é o ministério? Dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Passa, 25. E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os falsos, passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Será que a gente pode falar igual Saulo? Agora Deus nos confiou algo nas nossas mãos, amém? Quando Ele nos constrangiu com o seu amor, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Aí Saulo ele fala: essa é a coisa mais importante, essa é a maior satisfação da minha vida. Não considero minha vida, nada preciosa demais, contanto que eu cumpra esse ministério. Aí ele fala assim: eu já me livrei do sangue de todo, porque onde ele passava, Jesus, as pessoas nascem condenadas, você precisa se arrepender. Ou seja, ele ia se livrando do sangue das pessoas. Será que as pessoas sabem ao nosso redor que a gente é um cristão? E que Jesus vai voltar, que esse mundo está pegando fogo, que isso aqui não é um barco de passeio, mas é um barco que vai naufragar? Será que as pessoas sabem? Que um dia todos haverão de comparecer diante do tribunal para prestar contas daquilo que fez, daquilo que falou, daquilo que fez da sua vida? Será? As pessoas sabem através de nós? Porque, queridos, o testemunho de Paulo, servo de Cristo, era exatamente esse. As pessoas viam nele, porque ele tinha essas características, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas viam assim. A palavra diz em Atos capítulo 11, a partir do verso número 26, que os discípulos foram chamados em Antioquia pela primeira vez cristão. Fala, essas pessoas parecem com Cristo. Ele e Barnabé. E aí o texto nos diz que sabe por quê? Que as pessoas percebiam isso? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Sabe por que as pessoas têm vergonha e falam: isso daí é um cristão, sai de perto? Porque são vazias do Espírito Santo. Se as pessoas fossem cheias, elas se constrangeriam. Aquela pegadinha de mau gosto, de duplo sentido,
não sairia da boca dela, ela se constrangeria. Quando Cristo chega perto, as trevas não vêm. E aí a palavra diz que Saulo era um homem cheio do Espírito Santo. Se você quiser anotar, em Atos 13, verso de número 9, vai dizer: Paulo cheio do Espírito Santo. Tinha um mágico lá, fazendo coisas com um demônio, descobrindo coisas. Paulo manda ele ficar mudo. Ele tem que ficar mudo, porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem cheio de bom testemunho. E aí ele diz em 2 Coríntios 6, do verso 1, a partir do verso 1, que ele não dava motivo de escândalo algum. A vida dele não dava motivo de escândalo algum, porque ele era um ministro que desejava se apresentar aprovado a Deus, como obreiro que não tinha do que se envergonhar. Então a minha vida não pode dar motivo de escândalo algum. Você já viu hoje os cristãos? Às vezes é as pessoas que mais devem, as pessoas que mais mentem, as pessoas que mais dizem que ia fazer, mas não fizeram, as pessoas que dizem que iriam, mas não foram. Paulo diz: não, nem eu e nem o meu ministério, coloca aí, não dão motivo de escândalo algum. Aí o verso 3: para que o quê? Para que o nosso ministério não seja censurado ou caísse em descrédito. Hoje tem pessoas que o evangelho tem caído em descrédito por causa do testemunho delas. Elas confessam algo com a boca, mas aí com a obra nega. O testemunho não é o de Cristo, porque o testemunho de Cristo é como o de Estevão, sendo fiel até a morte, saía amor dele. Paulo era uma pessoa cheia de sabedoria. E aí em 2 Pedro, capítulo 3, o verso de número 15, Pedro, só para você ter uma ideia, era alguém que tinha algumas divergências com Paulo. Amém? Quem já leu alguma coisa assim na Bíblia? Eles se desentenderam. Mas olha só o que Pedro diz sobre ele. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 15. Pedro vai dizer que Paulo era uma pessoa cheia de sabedoria. Depois você lê lá na sua casa. E ele escrevendo a sua carta, ele diz: tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você vê? Então quem percebeu que os discípulos eram cheios do Espírito? O povo em Antioquia. Quem percebeu que eles eram boa testemunho? O povo em Antioquia. Quem disse que era cheio de sabedoria? Pedro. E aí Paulo anunciava o Evangelho, de olho em uma coroa, aguardando aquele dia que ele teria que prestar contas, porque ele desejava se apresentar a Deus aprovado. E ele chega a escrever assim, que ele não era digno de ser chamado apóstolo. É o menor dos apóstolos, porque Jesus apareceu em uma visão. Mas ele fala assim: mais do que todos eu trabalhei, mais do que todos eu me esforcei, mais do que todos eu lutei contra a minha carne, mais do que todos eu batalhei em fome, em frio, em nudez, em perseguição. Ele lutava para que pudesse desfrutar dessa maior satisfação. Você que gosta de desafios, tem alguém aqui que gosta de desafio? Sabe qual que é o maior desafio do homem? Ser aprovado por Deus. Porque por mais que você esforçar, ainda não vai ser suficiente. Mas aí Deus vai dizer assim para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A maior satisfação do homem é um dia chegar diante de Deus e ouvir da boca dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Será que existe alguma satisfação melhor do que essa? Onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, seu time não vai perder mais. Não vai. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mais contas para você pagar, não haverá mais ansiedade. E o seu tesouro tem sido construído nesse lugar, porque a igreja tem carecido, querido. O grande problema da igreja são os obreiros. O grande problema da obra são os obreiros.
E nós fomos conquistados por Cristo para conquistar outras pessoas. Por que eu li o texto de Filipenses? Paulo, servo de Cristo. Paulo, servo de Deus. Paulo, servo prisioneiro, escravo, doulos, do grego doulos, de Deus. Daqui a pouco ele aparece com outro. Paulo e Timóteo, servo de Deus. Ou seja, queridos, aonde é cristão verdadeiro, a obra de Deus vai avançar. Queridos, se nós somos obreiros de verdade, nós iremos fazer pelo poder de Deus, não pela nossa força, não pelos métodos da igreja, pelas renovações, porque as pessoas vão ser constrangidas pelo amor no qual nós amamos ela. As pessoas vão enxergar Cristo em nós e elas vão se converter dos seus maus caminhos. As pessoas vão enxergar Cristo em nós e Cristo é a única esperança para o mundo perdido. As pessoas vão se achegar, porque todo homem tem um vazio, querido, e o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, não dos filhos de Mamon, que estão buscando seus próprios interesses, os recursos, as coisas desse mundo. Está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E já pensou, querido, um dia nós podemos chegar no final da nossa vida igual o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, a partir do verso de número 6, eu acho. Vou ler com vocês. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por oferta de bebida, e o tempo da minha partida é chegado. Ó, já pensou? A nossa partida vai ser chegada, né? Um dia todos vamos para uma melhor ou para uma pior. Eu quero crer que todos para uma melhor. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, aquele que vai julgar todos, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Qual é a sua maior satisfação? Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Paulo, olhando pela janela do Espírito Santo, ele avista e ele fala: o tempo da minha partida é chegado, mas eu vou me apresentar aprovado. Ele já havia encorajado Timóteo, ele já havia abraçado alguém e falado: você precisa se apresentar, Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem essa palavra. Então prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo. Ele já tinha treinado Tito, ele já tinha treinado Chloe, ele já tinha treinado Priscila, ele já tinha treinado Áquila, ele já tinha treinado Filemon, ele já tinha treinado Lucas, Demas, Silas, ele já tinha treinado Barnabé, porque, queridos, onde a presença de Deus está, aleluia, as pessoas vão se achegando e vão sendo transformadas, e você vai ver a obra de Deus dando continuidade, chegando até nós, porque esses homens eram cheios dessas características, e a igreja tem afundado porque nós precisamos ser cheios dessas características. E depois de cumprir o seu ministério, a sua missão, depois de obter a maior satisfação da sua vida, ele desejava ser aprovado por Deus. Ele fala: está próximo o tempo da minha partida, mas eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. E existe uma coroa, existe uma recompensa aguardada, no qual não é só para mim, mas o Senhor tem prometido para todos aqueles que amam a sua vida, para todos aqueles que se apresentarem aprovados a Ele, para todos aqueles que não se envergonharem do Evangelho, para todos aqueles que manejarem bem a sua palavra, para os homens e para as mulheres de oração, para os servos, cooperadores e os obreiros da casa do Senhor. Ele tem uma coroa prometida para aqueles que o amam. Não foi só para Paulo, não foi só para ele, não foi. Querido, minha oração, meu desejo do meu coração, você não vai entender isso hoje, da noite para o dia, não. Só se você for cheio do Espírito, só se você for cheio de sabedoria.
Só se você, assim como Saulo, um dia eu não era cristão, mas agora eu quero ser um servo. Agora eu quero ser um cooperador. Agora eu quero ser um ministro. Agora eu quero ser um obreiro. Sua maior satisfação vai ser se apresentar a Deus aprovado. Um dia se apresentando a Ele. E Ele dizer: entra por descanso, entra por gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Se você não consegue compreender ainda isso, peça entendimento a Ele nessa noite. Peça a Deus, me transforma. Assim como o Senhor apareceu para Saulo, não é? Mudou o nome dele, muda a minha vida. Me faz um obreiro, me faz um ministro, Senhor. Que eu possa dizer que realmente não há nada de precioso na minha vida, contanto que eu te obedeça, contanto que eu cumpra aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Queridos, se nós formos esses homens, essas mulheres, as pessoas saberão, os nossos vizinhos saberão, as nossas famílias saberão. Aquela pessoa que você tem orado vai descobrir, ela vai ver Cristo em você. Seu chefe vai reconhecer. E a nossa maior satisfação será fazer a vontade daquele que nos ouviu. A nossa maior satisfação será conquistar aquilo pelo qual nós fomos conquistados. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo mesmo, ele diz que, embora tantas coisas maravilhosas aconteceram através da sua vida, e ele tinha exatamente as características que havia no início da igreja, ele fala: eu não julgo que eu já alcancei alguma coisa, não, mas eu faço algo, eu me esqueço do que eu já vivi, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, e eu sigo para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para alcançar o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E você que quer alcançar esse prêmio, você que quer se apresentar a Deus aprovado, porque sabe que não vai valer a pena a sua vida se você tiver tudo, e no final dos tempos Jesus falar assim para você: se afaste de mim, você que pratica a iniquidade, porque eu não te conheço. Tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, fui estrangeiro e não me visitaste. Não terá valido a pena. Mas Deus tem nos encorajado, queridos, nesse dia. Essas palavras, elas vêm de encontro porque Ele deseja que nós sejamos a maior satisfação das nossas vidas, e que nós nos apresentamos a Ele aprovado. 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 E você que deseja se apresentar a Ele, querido, aprovado, quero te convidar a fechar os seus olhos. Quero convidar você, se quiser vir aqui na frente receber uma oração, você vem. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, você se ajoelha. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, para que Ele nos perdoe por aquilo que nós temos feito enquanto igreja, enquanto obreiro, enquanto ministros, enquanto servos da sua casa, que nós não ainda conseguimos perder a nossa vida para ganhar a Ele, porque Ele mesmo disse que aquele que quisesse se salvar iria se perder. Essa é a matemática de Deus. Aquele que quiser ser reconhecido será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. O reino do céu vai ser dos humildes. O reino do céu serão daqueles que choram, esses serão consolados. Os mansos vão herdar terra, os de coração puro estarão do lado de Deus. E nós precisamos ser esse povo. Nós precisamos ser essa igreja que se levanta, queridos, ainda nesses dias, como obreiros aprovados, como servos que amam a Deus, como pessoas que não têm que se envergonhar, mas que manejam bem as Sagradas Escrituras, que oram, que buscam a face de Deus. Querido, ore junto comigo. Deus maravilhoso,